Olá, bom dia a todos, que Deus os abençoe. É um prazer muito grande retornarmos mais uma vez com todos nesta programação. A partir de agora, o programa Problemas e Soluções. Você sabe, não é? Para todo problema, por maior que seja, há uma solução por meio da fé. E nós temos mostrado isso aqui nos nossos programas. Você tem acompanhado relatos de depoimentos maravilhosos, milagres extraordinários que aconteceram na vida de algumas pessoas. Pessoas que um dia entraram na Universal com a vida totalmente arrasada. Algumas doentes, desenganadas pela medicina, outras com depressão, com vontade de morrer, de cometer suicídio, outras com casamento destruído, família, filho nos vícios, pessoas endividadas, pessoas que estavam a viver uma situação realmente muito crítica, mas elas aprenderam por meio da fé que nós podemos vencer todos os problemas. E você que está agora a acompanhar esta programação, você tem fé. Você tem fé. Há uma fé dentro de si. Porém, essa fé está adormecida ou você não tem usado essa fé. É a mesma coisa, por exemplo, de você ter um carro na sua garagem e não saber dirigir. Você tem um carro, mas você depende do transporte público. Você depende do metro, você depende dos autocarros, você depende do comboio, mas você tem um carro na garagem. Porém, você não sabe entrar nesse carro e sair com ele, dirigir, conduzir esse carro. Assim é a fé. Algumas pessoas as pessoas têm fé, mas elas não sabem como desfrutar do poder que há nessa fé, porque não sabem usá-la, não sabem colocá-la na palavra de Deus. Na Igreja Universal do Reino de Deus, as pessoas não aprendem a ter fé. Elas aprendem a usar a fé. É diferente, né? Elas aprendem a manifestar essa fé na palavra de Deus. Uma fé inteligente. Uma fé que nos leva a raciocinar da seguinte maneira: se Deus é o mesmo, se a palavra dele é a mesma, então os mesmos milagres que aconteceram no passado têm que acontecer nos dias de hoje. As religiões falam o contrário. Você pode ver, na minha antiga religião, a religião dos meus pais, era falado o seguinte, que o tempo dos milagres tinha passado, que os milagres aconteceram somente na época que Jesus andou nesse mundo. Mas quando a gente lê a Bíblia, nós podemos ver claramente Jesus dizendo que em nome dele os enfermos seriam curados, os oprimidos, endemoniados seriam libertos. Quer dizer, se Deus não mudou, e se a palavra dele não mudou, então ele continua a fazer hoje o que fez no passado. Então, se você está com a sua vida arruinada, se você está passando por uma luta muito grande e não sabe o que fazer, continue conosco aqui na programação, porque nós vamos mostrar uma saída para você, uma solução. Veja agora esses depoimentos que vamos colocar na programação. São pessoas que chegaram à concentração de fé e milagres domingo pelas 9h30. Veja só como elas entraram e como elas saíram da grande concentração. Todos os domingos, milhares de pessoas chegam à concentração de fé e milagres à procura de uma mudança de vida. Vêm em busca de saúde, transformação financeira, restauração do casamento, libertação espiritual, mudança interior e paz para a sua família. E é aqui no Templo Maior que tudo acontece. Tentei um suicídio aqui na mata do aeroporto com uma caixa de comprimidos Valium 10 e uma garrafa de whisky, que eu tive 6 dias em coma profundo no Hospital São José. 2 anos mais tarde tive mais um outro problema muito grande, foi um linfoma que eu tive na artéria que liga ao coração, a artéria da aorta, do qual eu estive 6 dias nos cuidados intensivos, além da operação. Foi uma operação muito rigorosa, 12 horas, eu só tinha 2 dias de vida. No domingo eu vim buscar a água, ao fim de 8 dias eu tinha uma consulta marcada no Hospital Curri Cabral, do qual eu ia fazer hemodiálise
E eu fui fazer os exames e ele disse: Luísa, o que é que te aconteceu? Eu disse: professor, aconteceu o quê? Os teus valores estão todos normais, eu não te vou fazer hemodiálise. Trouxe os papéis do Hospital Corri Cabral, nunca mais fiz hemodiálise, nunca mais fiz nada, fui curada. Eu estava com problemas financeiros, muitos. Um deles eu tinha dívida no Banco de Portugal, não podia pedir crédito, tinha dívida com 2 bancos. Não podia pedir crédito nem cartão. Desde que eu comecei a vir a usar a água, liguei para o banco, negociei as dívidas todas. Um deles fizeram-me um perdão, fizeram-me um perdão da dívida e graças a Deus eu estou a conseguir pagar e vou acabar de pagar. Eu tinha um grande problema na minha família, que eu morava com a minha irmã e nós discutimos por um motivo insignificante. Mas a partir desse momento ela me passou a odiar, eu saí da casa, houve brigas e a minha irmã me bloqueou basicamente em tudo. Ela disse às pessoas mais próximas que para ela eu tinha morrido e eu passei cerca de 1 ano e tal sem saber notícias dela. Eu comecei a orar por ela e a partir dessa data nós encontramos e é como se nada tivesse acontecido, é como se ela tivesse viajado para um país que não tinha internet, não tinha telefone e Deus restaurou a nossa união muito mais do que havia antes. Hoje nós somos as melhores amigas, enfim, não tem. Então, o clamor das 7 orações todos os domingos, esse em especial pela família, resultou na sua vida? Sim, resultou e muito. Eu e a minha irmã é como se, tipo assim, a nossa união foi restaurada de tal forma no altar que nós somos as melhores amigas. A minha vida, antes de eu chegar à Igreja Universal, estava no fundo do poço. Eu tive muitos problemas na coluna, tive depressões, em que eu também me tentei 3 vezes matar, portanto, por causa das dores da coluna. E, claro, isso afetava muito a vida familiar, a vida financeira. As reuniões de domingo são muito importantes para mim e para toda a gente. Porquê? Porque para já é as primícias para darmos para Deus e Deus está em primeiro lugar acima de tudo e de todos. Isso é muito importante e nós aprendemos muito e também para além de ser as primícias para Deus, é uma reunião que nos fortalece, é uma reunião para a família e para tudo é uma reunião fantástica e eu aconselho toda a gente a vir a essa reunião. Siga estes exemplos e comece a mudar a sua vida. Domingo às 9h30, concentração de fé e milagres no Templo Maior, Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa, ou numa Universal mais perto de si. Como você viu, as pessoas chegam a essa concentração de fé e milagres com vontade de morrer, como foi o primeiro testemunho, a senhora que falou que tomou uma caixa de comprimidos com uísque. Ela queria se matar. E você viu as outras pessoas falando que tinham problemas em casa, problemas na família, mas os problemas foram resolvidos por intermédio da fé. Por que razão? Porque nessa concentração nós realizamos várias orações. Você vê que as pessoas que chegam domingo pelas 9h30 no nosso tempo maior, elas participam do momento da cura. Então é o momento que nós consagramos a garrafinha com água e elas participam. Então, é o momento da cura. Então, o cancro desaparece, as dores desaparecem, as doenças desaparecem. Tem o momento da oração pela família, quando as mães apresentam seus filhos, oramos pelos casais, né? Inclusive, estamos realizando a consagração dos casais diante do altar. Tivemos domingo passado essa consagração e temos realizado também a oração pela vida econômica, a oração da busca ao Espírito Santo, do encontro com Deus. São várias orações que acontecem nessa concentração. Por isso que as pessoas entram e são abençoadas, porque elas participam de uma reunião de muita fé. Elas entram no ambiente de fé. Todo o ambiente da igreja, esse ambiente aqui, te leva a usar a sua fé, porque é um ambiente em que você se sente bem, você se sente em paz, você se envolve com a presença de Deus que há nesse local. Você se sente bem. Então, quando você participa, você sai da reunião outra pessoa. Como aconteceu com esse casal, que inclusive até eu falei de casal, do Orações pelos Casais, o caso do Fernando e da Sílvia. Esse casal chegou ao Universal com muitos problemas. O Fernando vinha de uma família problemática, não havia harmonia, o pai era alcoólatra, isolava-se e sentia-se sozinho.
Ele cresceu revoltado, não acreditava em si, tudo que começava não concluía. A Silvia, por sua vez, era triste, uma tristeza imensa no seu coração, e isso já na adolescência ela começou a namorar, e no namoro com o Fernando, né? O Fernando era uma pessoa agressiva. A Silvia se engravidou e teve gêmeos, e teve problemas durante a gravidez. Os médicos disseram que uma das crianças iria morrer. Olha só que situação. Foi assim que esse casal chegou à Universal. Veja a história deles. Eu vinha de uma família problemática, onde não existia harmonia, alegria, paz dentro do lar. Sentia-me sozinho, isolava-me, por conta de ter uma família sem estrutura, uma família completamente destruída, brigas. Eu tinha um pai que era alcoólico, no caso, e com isso trazia vários problemas para dentro de casa. Eu cresci um jovem revoltado contra tudo, contra todos, onde eu criei o meu próprio mundo, me isolei das pessoas, e foi assim que eu cresci, numa infância completamente destruída, sentindo-me sozinho. O tempo foi passando, as coisas foram piorando, não acreditava em mim, nas minhas potencialidades. Todas as coisas que eu iniciava, eu não conseguia concluir. Antes de chegar ao Centro de Ajuda, eu era uma pessoa, aparentemente eu era uma pessoa alegre, mas interiormente eu era uma pessoa muito triste, porque a minha infância foi uma infância muito feliz, mas a minha adolescência não foi muito feliz, porque conheci um rapaz, comecei a namorar, então nós decidimos casar, mas nesse momento de noivado eu sofri violência no namoro. Entretanto conheci a minha esposa, nós casámos, inicialmente tudo ia bem, surgiu o desejo de sermos pais, no caso. Nós descobrimos que estava grávida de gêmeos, parecia tudo normal, até que um dia a médica fez um exame e nos disse que algo não estava a correr bem. Havia um bebê que não estava a desenvolver. A médica mencionou que seria uma criança que não ia sobreviver, no caso. Eu questionei-a se isso não poderia ser um colapso do exame, ou assim. Ela disse que não. Afirmou-nos 100% que existiria uma bebê que não iria sobreviver e que a minha esposa ia ter que estar em permanente a ser observada, porque qualquer sintoma que ela tivesse, que teria que ir para o hospital, derivado a tentar, no caso, salvar a outra. Ou seja, poderíamos estar as três em perigo. Foi esse o pior momento da minha vida. Foi assim que eu cheguei ao Centro de Ajuda. Foi nesse estado então que eu cheguei ao Centro de Ajuda, uma pessoa completamente destruída interiormente, sem paz, revoltado, sentia-me sozinho, com uma família que tinha acabado de receber a notícia que poderia existir uma criança que não ia nascer. Então foi quando eu, participando das reuniões, foi quando eu participando das campanhas, dos votos, então eu fui me tornando uma pessoa diferente. No caso, comecei a ser uma pessoa mais calma, mais tranquila. Como o bebê não desenvolvia, a médica tinha que me ver todas as semanas. Então o tempo foi passando e nas consultas que a minha esposa ia tendo com a médica de rotina. Qual o espanto da médica quando eu chego e ela diz que a bebê está a desenvolver? Começou a evoluir. A médica chegou a um ponto que a médica não estava a entender o que estava a passar. E a partir daquele dia, a criança ela começou a desenvolver. Ela, contra todas as expectativas da própria médica, a criança começou a desenvolver. Embora houvesse uma pequena diferença entre ela e o outro bebê, a criança estava a desenvolver. O tempo foi passando, a criança foi desenvolvendo naturalmente, até o dia que ela nasceu, para o espanto dos médicos. Contra todas as expectativas da medicina, da própria médica inclusive, a criança nasceu. Aí eu vi Deus agir na minha vida. Então, após essa conquista, vieram outras, no caso. Quando nós casamos, nós trabalhávamos contra outras pessoas. Então, não era aquilo que nós ambicionávamos. Então, nós conseguimos conquistar um trabalho próprio. Temos uma pastelaria com fabrico próprio, 3 funcionários, mais eu e o meu marido a trabalhar. Hoje sou uma pessoa feliz, tenho um casamento feliz e juntos, eu e o meu marido, conquistamos uma vida financeira estável. Então hoje sou uma pessoa realizada, uma pessoa feliz, tenho um domínio próprio, aquela solidão que existia inicialmente já não existe mais.
A nível financeiro, eu sou uma pessoa realizada. Familiar também, tenho uma família abençoada, um casamento abençoado, as filhas abençoadas e sou feliz. Em tempos de mudanças constantes, stress e dificuldades, muitos casais procuram respostas para manter saudáveis os seus relacionamentos. Algo que coloca um ponto final às discussões constantes, aos ciúmes doentios, à traição, ao desamparo emocional, às dúvidas e medos, à falta de comunicação e ao divórcio. É por isso que na Universal, nos últimos domingos, tem sido dada especial atenção aos casais, em orações e mensagens transmitidas para que Deus dê a cada um inteligência emocional para superar as dificuldades e tornar o seu relacionamento saudável. Se nós não clamarmos pela nossa família, se nós não tivermos atitudes, nós mesmos, que amamos a nossa família, se nós não clamarmos a Deus, quem vai clamar? É o nosso clamor, a nossa fé, a nossa oração que vai fazer com que Deus guarde e livre a nossa família de todos os males. Esta semana estaremos a dar continuidade a este propósito, estaremos a interceder por todas as famílias e a realizar uma oração especial por todos os casais. Esses casais que estão aqui perante o altar, se estão bem, que fiquem melhores ainda. Se eles se amam, que aumente esse amor. Mas se estão a enfrentar uma luta, ó Espírito Santo, que o Senhor dê sabedoria para que saibam agir, para que saibam relevar. Peço que o Senhor abençoe a vida de todos. Domingo, às 9h30, na concentração de Fé e Milagres, oração e consagração de todas as famílias, com uma intercessão especial por todos os casais, no Templo Maior, Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa. Saiba mais em igrejauniversal.pt ou pelo SOS Espiritual 21 836 8008. E nós teremos nesse domingo, quero até mostrar para vocês aqui, a novena, o início da novena da família. Além da consagração dos casais, teremos o início da novena da família. Para que todos aqueles que querem a proteção para a sua casa. Isso é muito importante, buscar a proteção para toda a família. Dentro você coloca as fotos dos seus familiares, para que nós possamos fazer a oração. E aqui tem o Salmo da Família, que é o Salmo 128. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Então, você que não tem esse álbum para colocar a sua família, procure no nosso Templo Maior. As pessoas que já foram domingo receberam, e você também precisa do seu. Você vai receber o seu para que a sua casa também seja abençoada por Deus. E domingo será o grande dia da Fogueira Santa de Israel. Será o dia em que as pessoas passarão pelo altar para receber o bem mais precioso que existe, que é o Espírito Santo. Veja só o testemunho da Irene, o que Deus fez na vida dela exatamente em uma Fogueira Santa de Israel. Acompanhe. Olá, chamo-me Irene Leitão. Portanto, antes de ter o Espírito Santo, eu tinha a minha vida toda destruída. Isto já vinha desde a minha infância, porque os meus pais, o meu pai era muito agressivo com a minha mãe, havia muita violência doméstica, ao ponto de a minha mãe estar grávida, estava quase no final do tempo, e ele, com tanta pancada e tantos pontapés que deu na minha mãe, ele matou o bebê. Tanto que o bebê, o menino, vinha com a cabeça metida para dentro. Eu posso lhe dizer que até no dia que eu casei, eu casava às 12 horas e às 5 da manhã o meu pai deu uma grande tarefa à minha mãe. E então eu casei com o meu marido sem gostar dele, só para fugir a esta situação. Passado um mês de estar casada, o meu marido me bateu. Portanto, era um caos, por vezes, não só
com agressões físicas, mas mesmo verbais. O meu marido, além de tudo isso, ele também tinha o vício do álcool e do tabaco. Ele vinha do trabalho, em vez de vir direto para casa, ele ia para as tabernas beber e depois vinha. Por vezes havia falta de dinheiro em casa para comprar comida, mas ele preferia sustentar os vícios dele do que dar o dinheiro para nós comermos. Passado 1 ano e meio, mais ou menos, de eu estar casada, eu fiquei grávida do primeiro filho. E aí começaram também os meus problemas de saúde, porque daí nessa gravidez comecei logo a andar a caminho dos médicos, onde foi detectado de que eu tinha um rim e que esse rim tinha que ser tirado porque ele estava tuberculoso e estava parado. Apareceram quistos nos ovários, fibromioma e um sopro cardíaco. Como se não bastasse os meus problemas ainda, então, mesmo com o meu primeiro filho, eu comecei logo a andar a caminho dos médicos. Ele, com otites, ao ponto de ele fazer uma perfuração nos ouvidos. Com 15 anos, ele fez uma grande operação ao ouvido, onde lhe foi levantado o ouvido e ele ficou surdo. O mais novo, com 3 meses e meio, comecei já a andar a caminho dos médicos, também com ele, onde aos 5 anos, foi detectado de que ele tinha epilepsia e era uma situação mesmo muito complicada. Eu andava com ele no neurologista, nos médicos particulares e era mesmo muito complicado. Mas como se isso ainda não bastasse, ele também tinha sinusite e também tinha um sopro cardíaco. E aos 9 anos, ele tentava o suicídio, também tentava o suicídio, e aos 9 anos ele envolveu-se nos vícios de jogos. Ele gastava, tinha que sustentar aquele vício, então tirava-nos dinheiro, a mim, ao irmão que já estava a trabalhar. Eu escondia o dinheiro dentro de um cofre e mesmo assim ele descobria o segredo do cofre e tirava o dinheiro. Por vezes ele pegava em mim e no irmão, eu não sei onde é que ele ia buscar aquela força, mas a verdade é que ele nos a mandava pelo ar. Como se não bastasse derivar desta situação, daquilo que se passava, era o problema do meu marido, os vícios, era o meu problema de saúde, era o problema dos meus filhos, então eu não tinha dinheiro, por vezes, para dar de comer aos meus filhos. E cheguei a ir ao caixote do lixo. E foi assim que eu conheci depois a Igreja Universal do Reino de Deus. Logo a partir do primeiro dia senti algo diferente. Fui bem atendida, segui a orientação que o pastor me deu, que os obreiros me deram e pus tudo em prática. Derivado de tantos problemas que eu tinha, eu coloquei a minha vida no altar. E daí, no altar, eu também tive a resposta e fui batizada pelo Espírito Santo. Foi a coisa mais bonita. Ai que dia! Eu posso dizer, ai que dia! Os meus filhos foram curados, o que era surdo não precisou de fazer mais operação nenhuma, ficou bem. O que estava no vício, que tinha epilepsia, ficou curado. Eu fiquei curada. Agora, em janeiro deste ano, eu enfrentei uma situação de que o meu marido perdeu 30 quilos, perdeu o andar, começou a não ter sensibilidade nas mãos e quando foi ao médico, foi detectado que ele tinha um cancro, tinha um tumor. Prepararam tudo e despacharam para que ele fosse operado o mais rápido possível. E foi-nos dito de que ele queria ficar toda a vida com o saco e nunca mais podia deixar de usar. Mas eu não aceitei essa situação. A importância de nós termos o Espírito Santo, isso nos faz nós seguirmos sempre em frente e nunca duvidarmos. Então ele foi internado no dia 25 de julho, onde lhe foi feita a operação, sim, tiraram o tumor tinha desenvolvido e estava espalhado e ele não ficou com saco. Essa operação, ela de facto correu bem. Até os médicos estão admirados que nem um único cabelo lhe caiu, já recuperou 15 quilos. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que ele está bem, eu estou curada, todos nós estamos bem, estão abençoados. E eu convido mesmo todas as pessoas que estejam a sofrer, não tenham medo de ir para o altar. A minha vida financeira também está bem. Queria um carro 0 km, era a cor que eu queria e o carro que eu queria. Esperei, de facto, um mês que esse carro chegasse e no dia 2 de março deste ano me foi entregue um carro 0 km. Hoje o casamento está abençoado, estou casada há 48 anos e tudo mudou. A minha vida não foi só uma mudança, a minha vida foi uma transformação. Através do altar, dos meus sacrifícios e através do altar, eu conquistei
a minha casa própria, tenho uma cá, outra na província, tenho uma relota, eu conquistei a minha saúde, mas a coisa mais importante que existe foi o Espírito Santo na minha vida, porque através daí não há dinheiro nenhum, não há nada que pague esse valor, porque o Espírito Santo é tudo na minha vida. Eu sem ele eu não sei viver, eu não sou nada. É isso aí. Então esse é o grande propósito da Fogueira Santa de Israel. Nesse domingo, em todos os templos da Universal, você poderá participar. Os pedidos serão levados para o Monte Carmelo, na Terra Santa, onde será feito o clamor. Mas todos os dias você poderá participar às 9 da noite desse clamor conosco, ou pela página da igrejauniversal.pt, no Facebook, ou pelo YouTube, ou também pela Rádio Record, tá bom? Agora eu vou convidar todos vocês para pegar o copo com água, que eu vou fazer essa oração para que você venha participar, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu apresento a Ti esse copo com água para que todas as pessoas que dele participarem sejam abençoadas. As pessoas que estiverem doentes, enfermas, ao beberem desta água, sejam abençoadas. Eu oro pelas famílias, pelos lares, eu peço proteção, peço que o Senhor abençoe a todas as pessoas, todas as famílias. Abençoe esse dia, que essa pessoa tenha forças para vencer suas lutas, seus problemas, que o Senhor ajude a todos. Eu te peço e abençoo a todas as famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos beber da água, beba com fé. O nosso tempo aqui é bem curtinho para oração, mas você pode procurar a igreja, porque nós teremos bastante tempo. O pastor José está aqui conosco e o pastor José estará sexta-feira agora, pastor José, no grande tratamento de fé, né? Estaremos lutando, Bispo Domingos, para desfazer os piores rituais. Aqui em Portugal, nós sabemos que muitos trabalhos são feitos nos cemitérios, nas lagoas, cachoeiras, encruzilhadas, e nós estamos nos preparando para poder lhe ajudar. Se você foi vítima de um mal, nesta sexta-feira, nos procure. E hoje ainda, se você estiver doente, você pode procurar uma Universal. Quem tiver com problema de saúde, hoje é o dia da cura divina. No nosso tempo maior, pastor Pedro hoje o dia inteiro estará ajudando a todas as pessoas enfermas, na Rua Doutor José Espírito Santo, 36. Ou você pode procurar um templo da Universal em qualquer parte de Portugal ou da Europa. Você vai conseguir a cura, a libertação. Tá ok? Bem, a todos vocês um forte abraço. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo programa.